Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para a gente iniciar a nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Meus irmãos, convida a sua família, seus amigos, compartilhe para, junto conosco também, estudar essa lição da escola dominical. E nós vamos iniciar essa escola fazendo uma oração e após nós vamos cantar o hino de número 250 da nossa harpa. Querido e eterno Salvador, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Pai Santo, para iniciar mais uma aula dessa escola dominical, venha nos abençoar, Senhor, os irmãos que estão ali nos seus lares assistindo. Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Hino de número 250. Está a minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento, me enche de gozo do céu e de calma, também me ensina os teus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim tua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo seguir o caminho da bela cidade, pois livre dos males sou bem protegido, também rodeado de veras bondades. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos iniciar mais um trimestre das lições da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1. Hoje, dia 5 de abril do ano de 2020. O título da nossa lição: Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O textual está em Efésios, capítulo número 1, versículo de número 2, que diz assim: A vós
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 2, e depois Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Pedi para o irmão Edgar fazer a leitura desse texto aí, irmão Edgar, por favor. Leiamos, Efésios capítulo 1, verso de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo, quando cresce? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Esses eram ao todos uns 12 varões. Amém. Nós vamos fazer mais uma oração e depois nós vamos iniciar a nossa aula. Irmão Elias, só o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta manhã, te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para falar a sua palavra, Senhor, a respeito da lição que nós temos para estudar. Senhor, venha abençoar a todos os ouvintes, Senhor, venha nos abençoar, nós te pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa lição e os irmãos que tiverem perguntas aí, podem enviar as perguntas, se a gente puder responder, nós iremos responder a todos que nos mandaram aí as perguntas. Nós vamos iniciar, vou ler a introdução aqui, fazer algum comentário e depois nós vamos partir para os nossos pontos da lição. A introdução diz assim: a Epístola aos Efésios, denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Meus irmãos, nessa lição nós vamos estudar essa epístola de Efésios. O escritor da lição é o irmão Douglas Batista e ele nos traz aqui um ensinamento maravilhoso sobre a vida cristã, usando a carta aos Efésios para nos trazer esse ensinamento. E estudando esse assunto aqui, o fim dele é o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então que todos os irmãos estudem essa lição com muito dedicação. Vamos ler o livro de Atos, né? O capítulo 19 de Atos é um dos que muitos vão chamar atenção aqui para esse ponto da lição aqui, para o estudo dessa primeira lição nossa aqui, que o apóstolo Paulo escreve para nós. E eu vou dar continuidade aqui, o irmão Edgar vai ler o ponto 1 e vai já dar seu comentário. Se quiser falar alguma coisa da leitura que nós fizemos também, viu, irmão Edgar? Fica à vontade, pode ler, pode falar. Sim. A partir então do ponto 1, a paz do Senhor a todos os irmãos. Desde já, mais uma vez, a gente agradecemos por esta oportunidade. Os irmãos que estão assistindo, que Deus venha vos abençoar. Lendo aqui então o ponto 1, autoria e data, conforme pedido aqui. Conforme o costume da época, a autoria inicia na carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o livro de Atos, é mencionado ele que se chamava Saulo, o nome hebraico, mas também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Assinatura apostólica.
Na certeza, a carta da sua autoria do apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil, né, conforme está em Romanos 11 e 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como ressalva pela vontade de Deus, isso é, não escolhido por homem algum, por algum homem. Uma epístola da prisão, que é o ponto 3 aí, nós vamos por parte, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, ou embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, por razão íntegra ao rol das epístolas de prisão, rígida aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No ponto 1 ainda nós temos aí a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Então essa aqui é a leitura do ponto 1 da lição, né? A gente fizemos aí a leitura do ponto 1 da lição. Temos aqui como autoria da carta, a gente já sabe que foi realmente o apóstolo Paulo. A gente sempre vê aí alguém comentando e dizendo que Paulo era, o nome dele foi mudado, enfim, a gente vê isso, pastor Marcos, e o nosso irmão Elias que está conosco aqui, esses comentários que diz que Paulo foi mudado o nome dele e tal, enfim, a gente vê que na Bíblia não dá essa verdade, né? A Bíblia vai dizer que Paulo, que também se chamava Saulo, então ele vai usar aí Paulo, Saulo, usando assim, Saulo, seu nome hebraico, provavelmente a edição já está colocando aqui que Saulo vem da linhagem de Saul. A gente vê que ele era um hebreu, o apóstolo Paulo era um hebreu, então da linhagem de Saul, por isso que leva-se o nome Saulo, né? O pai dele provavelmente colocou a isso. Ele era da tribo de Benjamim, a gente sabe muito bem isso aí, né? Os pastores que estão aqui junto da lição compartilhando, ele era da linhagem de Saul. Então, Paulo, que também significa Saulo. Esse Paulo aqui, ele usa uma estratégia, o apóstolo Paulo vai usar uma estratégia, irmãos, muito interessante. Por quê? Porque se ele usasse o nome dele hebraico para pregar aos gentios, com certeza ele seria rejeitado. Então o que ele vai usar? Ele vai usar uma sutileza. Pastor Marcos, irmão Elielson, ele usa uma sutileza aqui muito interessante. É o que ele diz na carta lá. Ele diz que se faz de tolo para ganhar os tolos, né? Então ele usa a sutileza. Ele pega o nome Paulo, né? Que é um nome romano, da cidadania romana, e sai aos gentios para pregar o evangelho. Aí ficou mais fácil. Olha a estratégia de um grande homem de Deus para pregar o evangelho. Então ele usa essa estratégia já no primeiro ponto aqui, falando sobre autoria e data. Você vai encontrar essa mudança, né? De nome aí, que não é uma mudança, em Atos capítulo 3, versículo de número 9. Ele vai dizer, Paulo, que também se chamava Saulo. Então, não houve ali uma mudança. Realmente é só a fusão, assim, do nome para usar essa estratégia, como já foi colocado aqui, né? A assinatura apostólica aqui, pastor Marcos, comentamos aqui, né? A assinatura apostólica, com certeza é Paulo que vem trazendo essa relevância, né, da assinatura apostólica, mas veja bem, o apóstolo Paulo, ele não faz parte da classe de discípulos de Jesus, dentro dessa assinatura apostólica. Então, como ele não faz parte da classe de discípulos de Jesus, ali conforme Atos capítulo de número 2, quando você já vai ver que Judas morre e Matias é eleito no lugar, Paulo não vai fazer parte dessa classe apostólica, mas porém ele é um apóstolo chamado por Jesus Cristo, né? O próprio Jesus chama ele, faz essa chamada por ele. Jesus mostrou a ele, né? Jesus se mostra muito bem, se mostra a ele no caminho de Damasco. Apóstolo tem que ser conhecido, né? Jesus tem
Tem que ter apresentado a ele. Apresentado a ele. Mais uma coisa, mas como vocês provam que Paulo era apóstolo de Jesus Cristo e chamado por eles? Vamos ler em Gálatas capítulo 1, irmão Elielso, por favor. Gálatas capítulo 1 e o verso de número 1. Vamos ler para a gente ver o que vai dizer a carta de Gálatas. Segundo Paulo, né? Segundo essa chamada aí. Vamos ver quem chamou Paulo para esse ministério. Gálatas capítulo 1 e o verso de número 1. O irmão Elielso vai ler para nós ali. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Então Paulo, da parte de quem? Da parte de Deus, não da parte de homens, chamado por ele para essa classe apostólica. Então a gente vai ver o Paulo que foi chamado por Jesus Cristo. E alguns pastores, eu acho interessante, que querem refutar, ou seja, querem tirar algumas cartas de Paulo, dizendo, não, mas isso aí quem falou foi Paulo. Quem falou foi Paulo, mas quem chamou Paulo para falar? Jesus. Quem separou Paulo para esse ministério? Quem colocou Paulo, né, nesse ministério para falar sobre isso, não é, irmão Elielso? Não é, pastor Marcos? Não é verdade? Então foi Jesus Cristo que chamou ele. Então, pela vontade, não pela vontade de homem algum. Por que não pela vontade de homem algum? Porque ele não houve uma seleção, não houve uma eleição, não houve uma votação para se chamar Paulo. Quem chama Paulo é o próprio Jesus. A gente vê isso confirmado também, irmão Elielso, pastor Marcos e os irmãos ouvintes. A gente vê isso também confirmado quando Deus vai dizer que ele é um vaso escolhido. Eu escolhi a Paulo. Ananias, vai lá e ora por Paulo, porque ele é um vaso escolhido, eu escolhi ele para isso. E um ponto de número 3 aqui, irmãos, vai falar sobre uma epístola da prisão. Olha, irmãos, agora eu quero trazer aqui, pastor Marcos, para nós, para nossos dias. Nós também estamos presos. Nós estamos presos no lar. Não podemos sair devido a essa situação. Nós estamos presos aqui mesmo, nós estamos gravando num lar, numa casa, né? E nós estamos presos aqui, mas nós estamos livres para pregar o Evangelho. Aleluia. Até você está chegando a nossa voz, está chegando a palavra de Deus, está chegando o Evangelho até você. Nós estamos presos devido à situação do mundo, mas estamos livres para pregar o Evangelho. E você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo também essa live, você também é livre para falar do amor de Jesus Cristo, para falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta e leva para o céu. Então Paulo em prisão esteve... Lembrar que Paulo não tinha o que temos hoje, a tecnologia, internet, a tecnologia. Mas ele pegava os pergaminhos, ele escrevia e tinha os seus companheiros que eram fiel para entregar a carta. Né? Para entregar a carta. Muito bem. O pastor Marcos entrou nessa parte da fidelidade. Já vamos falar no ponto de número 4 aqui. Mas veja bem, então essa epístola em prisão é justamente o que estamos colocando aqui. Você, irmão, pode pregar o evangelho da onde você estiver. Usa a estratégia que Paulo usou para que você possa pregar o evangelho. A data, de acordo com falado aqui, né? A data é no ano de 60 a 62 depois de Cristo. Você sempre vai ver esse DC, que é depois de Cristo, e às vezes em alguma Bíblia você vai ver AD, que é o ano do Senhor, né? Às vezes você vê aí na sua Bíblia, não, mas aqui está diferente. Não, é porque DC é depois de Cristo e AD o ano do Senhor, ou seja, o ano depois de Cristo, né? E aqui o pastor Marcos colocou agora há pouco, pastor, só colocando, dentro desse ponto que o irmão falou, ele tinha o seu companheiro fiel. Tinha mesmo, pastor, porque Tíquico, ele foi fiel ao apóstolo Paulo e fiel ao ministério. Porque Paulo esteve pregando, ensinando nessa igreja durante 3 anos, pastor irmão Elielso, ele esteve pregando durante 3 anos. E irmãos, entendam uma coisa, esse Tíquico poderia muito bem distorcer as palavras de Paulo. Chegar lá e dizer, olha, Paulo falou isso, mas ele estava muito cansado, ele estava com sonolência, os soldados queriam bater nele, e tal. E ele poderia fazer o quê? Ele poderia mudar o escrito. Transcrever. Ou chegar lá, irmãos, até mesmo com uma ideia dizendo assim, irmãos, olha,
tudo bem, Paulo escreveu, é uma bênção, é maravilha, mas tem uma coisa aí. Ele está preso, ele está sofrendo Não é bem lá, assim, não. não é bem assim, Paulo está meio contristado, eu estou achando que Paulo está caindo em depressão. Não, irmão, não foi isso. Nós temos aqui, como o irmão Edelson, o pastor Marcos e o nosso ministério, companheiros fiéis. Que o quê? Que quando os irmãos falam, nós assinamos embaixo e levamos a palavra de Deus como ela é, sem distorcer a verdade. E Paulo falou, né, Tiquico, lá eu acho que é Colossenses 4 e 7, se não me engano, e também aí tem em Efésios, né, 6 e 21, que Paulo fala dele aí. Sim. Se eu não me engano, eu acho que é Colossenses 4 e Paulo vai falar dele também lá. É 6 e 21. Colossenses 4 e 7, se puder ler aí também, além do 6 e 21, Colossenses 4 e 7, aí Paulo vai falar de Tiquico novamente. Irmão amado e fiel ministro. Então ele fala aqui, né, ó, Colossenses 4 e 7, Tiquico, irmão amado e fiel ministro. Então, Fiel ministro. fiel ministro e conservo do Senhor fará saber o meu estado. Então, ele confiava tanto em Tiquico, porque ele colocou ali, ele é um fiel, ele não vai mudar aquilo que eu falei. Glória Está escrito, o que eu der para ele vai ser o que é correto a todos vocês. Ele Né? fala o qual vos enviei para o mesmo fim. Pronto. É o mesmo Então propósito. ele era o representante fiel de Paulo lá. É o que nós devemos ser, irmãos. Nós hoje, obreiros do Senhor, temos que ser fiel. A bandeira do nosso ministério, aquilo que é colocado para nós devemos ser fiel. A igreja tem que ser fiel àquilo que é determinado pela igreja. Aqui é o que Paulo colocou. E Tiquico levou a carta íntegra, todinha, Glória a né, Deus. para todos os irmãos em Éfeso. Vamos continuar lendo aqui, irmão Elielson, lê aí o ponto 2 aí. Ponto 2, destinatário. Agora ponto 2, meus irmãos. Pode mandar sua pergunta aí. Os irmãos quiserem mandar, manda aí. Se a gente puder responder, nós iremos responder aos irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Ponto 2, que tem o título, o tópico, né? O destinatários. E o subtópico, o primeiro fala assim, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O subtópico 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. O subtópico 3 vai falar a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. O subtópico 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre os escritos de Paulo.
ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Amém. Graças a Deus. Então aqui esse tópico o comentarista ele vai detalhar aqui o destino da carta de Paulo quando escrito na prisão, e ele vai falar no primeiro tópico, o subtópico vai falar da cidade de Éfeso. Era uma metrópole muito bem desenvolvida, muito bem conhecida. Fala até aqui que tinha, né, um anfiteatro, o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então era uma cidade muito bem desenvolvida, era uma cidade que tinha gente do mundo inteiro lá que habitava nessa cidade. E como uma cidade grande, tinha também os seus problemas, né? Tinha as suas dificuldades, tanto civilmente falando, como também espiritualmente falando. Então a gente vê aqui que o subtópico 2 vai falar muito bem aí, que vai falar da religiosidade. Eles adoravam a Diana, que era uma deusa da fertilidade, então era um povo idólatra, né? E Paulo contestou muito bem, muito severamente nas suas cartas, falando a respeito da idolatria, né? Então o povo ficou alarmado, fala aí no ponto 2, que o povo, por esta razão, né, dessa escrita de Paulo, desse alarme, desses avisos de Paulo, o povo ficou alarmado, né? É porque estava vindo com uma cultura, se for colocar de cultura, uma cultura diferente, um novo ensinamento, né? O povo estava acostumado a estar no templo de Diana, ir lá para o templo e adorar a deusa da fertilidade, que era Diana, né? E Paulo chega com o evangelho de Cristo fazendo uma nova mudança aos homens. Aí foi que chamou a atenção daqueles homens ali. E nós encontramos isso aí lá em Atos, né? 19. 27 ao 29, né? Que explica direitinho a questão dessas idolatrias que Paulo fala. Então a gente, o subtópico 3 vai falar aí a igreja de Éfeso, e a gente vê que lá foi evangelizado este povo, foi conduzido ao batismo este povo que aceitava Jesus, que aceitava este evangelho, e também, né, tinha o batismo com o Espírito Santo. Quando Paulo chegou lá, ele encontrou os 12 discípulos, e esses discípulos só foram, eles falam com Paulo. Paulo falou: só vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles nem sabiam, eles eram só batizados no batismo de João. Então Paulo chega lá, impõe as mãos sobre eles, a importância de impor as mãos para receber o batismo com o Espírito Santo. Tá aqui, Paulo chegou lá, e Paulo impôs a mão nos discípulos e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. É uma importância muito grande nós que pregamos o Evangelho, meu irmão, e quando pregamos sobre o batismo com o Espírito Santo, a imposição de mão também para receber o batismo com o Espírito Santo. Eles não sabiam. E uma coisa interessante aqui, veja que depois que Paulo chega na cidade já tinha os discípulos, 12 discípulos, mas o Evangelho não era tão propagado como Paulo chegou. Porque chegou Paulo ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo, aí vem o revestimento de poder, que dá mais coragem ao homem, e com certeza não Paulo só pregou, mas eu tenho certeza que esses 12 discípulos aqui também, eles difundiram o Evangelho. Sim, lá em Éfeso, e cresceu a igreja de lá. Tinha igreja. Né? Tinha igreja. Já estava a igreja lá. Paulo chegou, mas ele só pregava sobre o batismo de João. Agora, o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, ele vem de revestimento de poder para o homem, para ele poder, difundir o Evangelho e pregar o Evangelho. Fala alguma coisa, Gato? Sim, não. Fala. É verdade, pode. Tanto é que a igreja já tinha, que no final desse comentário, no subtópico 3, vai falar que grandes líderes passaram por Éfeso.
como Apolo, né? E até alguns falam que João liderou lá a igreja, então era uma igreja já. Passou lá. Timóteo, enfim, tinha vários líderes que já tinham passado por lá. Né? A saudação epistolar, né? A saudação é mais breve, né? Fala que Paulo, quando vai fazer a carta, ele dá a saudação e fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Né? Então, fala aí da separação, né, desse povo, que era um povo, né, fiel a Deus, era um povo que adorava a Deus. Então, Paulo não teve tanta dificuldade nesse sentido aí. Né? E uma carta, irmãos, que vai mostrar exatamente, ela tem um fim. O pastor logo no começo falou que ela tem um objetivo. E a carta de Paulo, quando ele mandou para essa igreja de Éfeso, tinha um objetivo. Né? Era aprimorar a igreja a adorar a Deus. Né? Fazer com que a igreja adorava a Deus com mais veemência, né? Com mais qualidade. O irmão Elielson, é algo interessante, irmãos, aqui na igreja de Éfeso, que o irmão falou dentro desse ponto da igreja de Éfeso, enfim, tem um pontinho que diz aqui, olha, em Éfeso, no ponto 2, 3, que o irmão Elielson está comentando, né? 2, 3, diz aqui, ó, bem no meio aqui. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. Presta atenção aí. Pois até o lenço e os aventais foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Irmãos, eu quero trazer aqui, aproveitando esse gancho, no comentário do irmão Elielson, que, irmãos, olha, não se pode fazer disso uma doutrina. Isso não é um conjunto de regra que não pode ser quebrado. Tem gente aí levando lenço, levando a capa branca, levando o avental para ungir as pessoas, e a unção que temos na nossa vida é única, é a unção do Senhor Jesus Cristo. Não é lenço. Não é lenço, não é avental que vai curar. E tem gente fazendo disso uma doutrina. Veja bem que o texto aqui, texto sem contexto, é um pretexto. Né? E o texto de Atos, capítulo de número 9, 19, né? Atos capítulo 19, o verso de número 9, vamos ler aqui Atos 19, 9, para nós vermos o que vai dizer a palavra de Deus. Atos 19 e o verso de número 9, que está aqui, diz assim: mas como alguns deles, não é isso? Diz assim aí? Endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se dele e separou os discípulos, disputando todos os dias nas escolas um certo tirano. Aí ele vai dizer que isso durou por 2 anos, né? Enfim, aí vai dizer que, ó, e Deus, o verso de número 11, e Deus fazia. E Deus o quê? Lê para nós o verso de número 11. Milagres. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres e maravilhas extraordinárias. Veja, se eu ler só o texto de número 9, eu vou entender que Paulo estava fazendo maravilhas. Que Paulo estava fazendo milagres pelos aventais, enfim. Não, mas olha o verso de número 11. Lê de novo o 11 para nós, pastor Marcos, por favor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Aí sim, então se eu leio o 12 sem o 11, eu vou entender que os aventais e o lenço de Paulo estava curando. Mas quando eu leio o verso de número 11, o 12 explica bem direitinho. O 12 vai ficar bem. Realmente o povo levava. Olha, tá aqui, ó. Sim. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Irmãos, olha, o que eu entendo aqui? A fé dos irmãos era tanta. Sim. Né? Não Paulo. É claro que quem estava ali, o representante de Deus, Paulo era o embaixador de Cristo, era lá. A fé dos homens era tanta ali que eles criam naquilo. E eles criam, levava que, tá aqui, o texto é claro, levava o avental, colocava sobre o enfermo, mas não que era o lenço que ia fazer, porque o versículo 1 lá, o 11 diz que quem fazia os milagres é Deus. Agora Paulo talvez não podia ir, o povo levava aquilo, não que Paulo fez doutrina disso, você pode ver em outras cartas de Paulo, você não vai ver Paulo pegando o lenço dele e levando. Muito bem. Mas o povo pegou e levou e fez, e Deus fazia o milagre, porque precisava a igreja crescer. Precisava do evangelho ser expandido, e aqui naquele momento Deus usou sim os lenços e os aventais de Paulo e era curado. Mas Paulo não fez disso uma doutrina, nem nós devemos fazer. Muito bem, o pastor Marcos colocando aqui, irmãos, no entendimento geral, então chegamos a uma base de conclusão, dizendo da seguinte forma, que há pessoas
que ele reproduz os lenços. Isso. Ele reproduz as capas. Eu vou reproduzir a capa do missionário tal. Eu vou reproduzir os lencinhos tal. E vai reproduzindo e repassando esse lencinho para colocar no carro, para colocar na casa, para colocar em tal lugar. Meu amigo, creia na palavra de Deus. Quem cura, quem limpa, quem reveste e quem expulsa demônio é o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Só Jesus tem poder de fazer isso. Irmãos, agora nós vamos partir para o ponto 3. Eu vou ler o primeiro aqui, o tópico aqui, o primeiro ponto do número 3. Número 1, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Lê aí depois 1 e 20 de Efésios. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Oh, glória. Lê aí Efésios 1 e 20 e 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-os à sua direita no céu, acima de todo principado e poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então Cristo era o centro do evangelho, Cristo Jesus. Então Paulo ensinava para aqueles helênicos e que praticavam outras religiões ou magia, que o único centro do evangelho, que eles eram novo convertidos, estavam ali, eles tinham essa profissão, eles viviam dessa maneira. E Paulo ensinava para eles que para sair da vida que eles estavam, eles tinham que ter Cristo como centro da sua vida, como centro de tudo. Aí Paulo vem dizendo mais embaixo, e a lição continua destacando isso aqui, ó. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos. Os irmãos sabedores, toda a vida, os judeus eles tinham os seus costumes, as suas tradições. E os judeus queriam que os gentios que aceitassem a Jesus como Salvador e servissem, também praticassem a mesma religião, a judaica deles, né? É Mas Paulo ensinou a diferença de quem é o judeu e de quem é o cristão. Cada qual que aceitava Jesus como seu Salvador e vinha servir ao Senhor, os gentios não tinham o costume que tinham os judeus. A prática dos judeus, os gentios não tinham. Então era aquela intriga entre os judeus. Como há hoje também no nosso meio, irmãos. Há aqueles irmãos, no nosso meio, aqueles irmãos que ele tem uma facilidade maior de santidade. Né? Ele tem uma facilidade maior. Ele tem uma disciplina maior. E ele às vezes quer passar para o outro aquilo que ele tem, a disciplina dele. E não é assim. Nós estudamos na lição passada, até anterior, né, da santidade. Então, cada um, meu irmão, e Paulo é tão maravilhoso no que ele escreve, ele fala, suportai os fracos nas suas fraquezas. E a gente tem que caminhar assim. Destaca-se, já li, né? Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Quer comentar alguma coisa aqui, irmão? Irmão Elielson? Número 2. Procura aí o que é. A mensagem, número 2. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Paulo, ele, lá em Efésios capítulo 5, né, vocês vão encontrar, a gente lê muito isso no casamento, né? Quando a gente faz o casamento, a gente coloca lá que o marido é o cabeça da mulher e a mulher é submissa. E aqui, Paulo usou o casamento para mostrar para os irmãos em Efésios que quem é a cabeça da igreja é Cristo. O corpo, nós, os crentes de Jesus Cristo, somos o corpo.
E quem comanda o corpo é o cérebro, é a cabeça. Então as ordens que vai para o corpo vêm da onde? Da cabeça. Eu queria até que o irmão puder ler aí, né? Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Diz assim o texto, 5:23 de Efésios, diz assim: porque vós, maridos, é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Pronto. Faz de novo a leitura aí, irmão Edgar. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aí é onde Paulo define, usando né, o casamento para mostrar que Cristo é a cabeça do corpo. Vamos mais à frente aqui. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Está em Efésios 1, 3 e 5. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Está em Efésios 1, 3 e 14. O número 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então, qual que era a mensagem que Paulo transmitia aos Efésios, aos irmãos que estavam lá? 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O plano de Deus para a salvação se resume em Cristo Jesus. Só Jesus pode salvar. Eu quero até ler aí, Efésios 1, 3 e 5. Lê aí, irmão Edgar, por favor. Efésios 1 e 3 ao 5. Diz assim o texto, ó. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O qual, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. O 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O 6, para completar, é para louvor da sua glória, da graça pela qual nos fez agradável em si no amado. Então, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu, ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Aqui é até aquela discussão entre o arminianismo e o calvinismo da predestinação, tem tantas coisas que entram aqui, nós não vamos entrar nesse assunto não. Mas, irmãos, vai falar isso só na lição 3, né? É. Na lição 3 nós vamos estudar sobre esse assunto. Mas aqui, a salvação já é programada por Deus antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo para nos salvar. Essa era a mensagem que Paulo transmitia aos irmãos. Do ponto, né? Pastor Marcos entrou num assunto interessante, irmãos, agora. Essa salvação que foi dada antes da fundação do mundo, tem muita gente que diz assim, os crentes chegaram de bico, os crentes chegaram agora. Irmãos, entendem uma coisa, essa salvação é pela graça em Jesus Cristo. Você vê o pastor da igreja, Pedro, pastor Marcos, pregando o evangelho e batizando ali, no batismo em Atos capítulo número 2, na descida do Pentecoste. E agora você vê Paulo levando a igreja aos gentios. Ou seja, o próprio Jesus Cristo veio para os judeus e os judeus não receberam. Mas ele diz, todos aqueles quanto me receber, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então aí entra a coisa interessante. Os gentios, a salvação é para os judeus e para os gentios. Não tem povos, tribos, raças ou nação em que Jesus Cristo não quer salvar. Meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, a salvação é para mim, para você e para todos quantos crerem no Evangelho de Jesus. O irmão Edgar, lê aí agora Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 diz assim, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. O 14, o qual é o penhor de nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, olha, esse versículo 13 e 14 explica a atuação do Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Então nós somos selados pelo Espírito Santo. Jesus nos resgatou, já estava lá desde a fundação do mundo, nós já estávamos eleitos, agora Jesus, o plano de Deus se concretiza, e aí o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Então é a mensagem que Paulo transmitia
aos Efésios. Agora o 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Está aí no capítulo 2, versículo 16. Lê aí, irmão. Capítulo 2 e 16 de Efésios. Diz assim o texto. Reconciliou, né? Diz assim o texto, e pela cruz reconciliamos ambos com Deus em um só corpo, matando com ele as inimizades. Foi isso, pastor Marcos, falamos agora há pouco. Né? Gentios e grego. O que aconteceu? Paulo usa o nome que falamos agora há pouco, o nome dele grego, que é Saulo hebraico e Paulo no grego. Ele vai usar ali o romano, né, vamos dizer assim. E aí o que ele entra? Ele entra com o evangelho para os gentios. Os judeus tinham a rixa com os gentios. Vê que ele começa numa igreja, pastor Marcos, de 12 membros apenas. E agora, quantos são lá em Éfeso? Quando vai escrever a carta lá, o livro a Apocalipse vai dizer ao Éfeso que eles perderam o primeiro amor, ali já havia uma igreja enorme, uma enumeração grande de povos. Então Paulo ganha muita gente com o evangelho através disso. E ele vai dizer no versículo que o irmão pediu para a gente ler agora há pouco, de ambos os povos. Ambos quem? Judeus e gentios. De ambos os povos. Ele fez derribando o quê? A parede da separação. Meu irmão, entre eu e você, entre nós, não há parede. Cristo derrubou e somos todos em Cristo Jesus, ao qual é a cabeça da igreja. Aleluia. Irmão, não vou comentar mais, vou deixar aqui. Agora o 4 da mensagem de Paulo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Leia aí, capítulo 3, versículo 5 agora. Capítulo 3 e 5 de Efésios diz assim: o qual no outro século não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo quê? Pelo Espírito, o seu santo apóstolo e profeta. Irmãos, olha, que privilégio que nós temos. O privilégio que nós temos é o privilégio de ter revelado essa salvação. Jesus revelou ela lá na cruz do Calvário para nós, através do Espírito, com a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Vamos partir já para o final, a gente já está aqui, já está dando uma hora de aula já? Já dá quase 40 minutos. 40 minutos, 40, 50, tem mais 10 minutos, né? Então, o número 5 aí. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Efésios 4, 3 e 30. Efésios capítulo 4, versículo 3, depois do versículo 30. Leia aí. O 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? 30, e o 30 vai dizer assim: não. Que não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Irmão, que interessante, nós estamos unidos, né? A unidade na comunhão do Espírito. Olha, não entristeçar o Espírito. Como é que se entristece o Espírito? Pecando, né, irmão? Pecando. Então, eu e você, meu irmão, nós que servimos a Jesus, nós temos que ter essa unidade com Cristo. Se nós vivemos essa unidade com Cristo, com o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Nós vivemos unidos com Ele para a santificação até o dia da volta de Cristo. Olha aqui, depois disso, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Eu achei interessante aqui, depois que nós lemos um novo estilo de vida, os novos relacionamentos conjugais. Aqui fala lá os matrimônios, né, do casamento. Irmão, que coisa maravilhosa é quando o casamento ele é vivido de uma forma para agradar a Deus, para viver uma vida santa diante de Deus, para que esse relacionamento nos leve a lutar contra o diabo. Porque o alvo do diabo é destruir a família. Mas nós servindo a Jesus, nós vamos viver eternamente com Ele para todo o sempre. Para a gente terminar aqui, meu irmão, vamos para a conclusão, irmão Edgar, leia aí a conclusão, por favor, irmão Edgar. A conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e a sua implicação para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. E a sua exortação nos impelem a viver santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja,
a batalha contra as forças das trevas. Então o intuito, meu irmão, da Epístola de Paulo aos Efésios é isso, é mostrar ao crente que nós temos um Cristo que comanda a igreja. Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é que nos determina a orientação divina que vem dos céus, é de Jesus, é o nosso Senhor que nos impele a uma vida santa, a ter uma batalha espiritual contra as trevas, que nós somos fortalecidos através do Espírito Santo para viver essa vida santa e andar com o Senhor Jesus até o fim. E nós queremos aqui agradecer a todos os irmãos que estiveram nos assistindo aí, ouvindo, talvez nos perdoe algumas falhas que tivemos, que isso é comum, mas nós queremos agradecer os irmãos, irmão Edgar, irmão Elielso que aqui esteve. Se Deus permitir, eu quero aqui orando, nós estamos orando para que Deus ponha um fim nesse vírus e saia em nome de Jesus esse espírito de morte, para que a gente possa voltar novamente ao nosso templo, para a gente estar junto, adorando ao nome do Senhor Jesus nos nossos templos. Irmãos, mas se continuar esse vírus e a gente não poder fazer aglomeração, nós vamos estar aqui no próximo domingo de novo com a lição de número 2. Mas, querendo Deus, nós estaremos na nossa congregação, todos juntos participando da escola dominical, em nome de Jesus. Mas hoje à noite nós vamos ter o nosso culto online, novamente. Acredito que às 19 horas nós vamos estar novamente adorando o Senhor Jesus. Meu irmão, convida a sua família, convida seus filhos, convida os seus amigos. Compartilha a live com os seus amigos aí no seu Facebook, para que a gente possa alcançar o número maior de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulações que estamos vivendo aí, esse vírus, o momento nosso é de usar nossas lives e pregar o Evangelho, anunciar que Jesus Cristo salva, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar no céu. Nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração e nessa oração nós vamos encerrar aqui a nossa escola dominical. Irmão Elias, fala o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por estes momentos que estamos reunidos, Senhor, falando da Sua palavra. Continua abençoando o Teu povo, Senhor, continua abençoando a Sua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.